Vamos à quarta questão da segunda fase da UBMAP na prova do nível 1. Que a questão dizia o seguinte: Janaína cortou uma cartolina de 16 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura em 4 triângulos retângulos iguais, conforme mostra a figura ao lado. E o item A perguntava: qual é a área de cada um desses triângulos? Muito boa essa questão, lembrando que a gente está na prova do nível 1. Né? Porque o professor, quando vê isso e vê triângulos retângulos, ele pensa, teorema de Pitágoras, vai me ajudar muito. Sim, excelente teorema de Pitágoras. Só que teorema de Pitágoras, em quase todas as escolas, é dado ali no 8º, 9º ano, vai. E a prova do nível 1 é uma prova de 5º e 6º ano, né? Pode ser que algum bom aluno já domine o teorema de Pitágoras, já saiba o teorema de Pitágoras, mas eu vou tentar responder essa questão aqui, na verdade vou responder essa questão aqui, sem usar o teorema, tá? Então, se você é aluno do nível 1, viu alguma solução por aí e alguém usou o teorema de Pitágoras, não tem problema, ele pode. Mas pensando que é uma prova que foi aplicada para alunos de 6º e 7º ano, eu quis trazer a resolução dos itens sem a necessidade do teorema de Pitágoras, tá bom? O item A não precisava, de fato, não precisava fazer o teorema de Pitágoras. Existem várias formas de fazer esse item A aqui, que ele quer a área de cada um desses triângulos. Um jeito bem tranquilo é calcular a área total, que é base vezes altura, lado vezes o outro lado, 6 vezes 16, e aí dividir por 4. Você tem um triângulo, tá? Teve gente que fez diferente? Teve e pode, não tem problema, né? O que é que alguém poderia ter pensado aqui, ó? Se aqui eu tenho 16 e ela cortou ao meio, então aqui eu tenho 8. Então, se é 6 vezes 8, esse retângulo lá, amarelo aqui, vale 48. Mas como ele quer a área de um triângulo, é a metade de 48. Perfeito o raciocínio também, tá? Teria várias formas de chegar nesse resultado que eu vou chegar agora. Mas eu fiz o seguinte, eu fiz o primeiro raciocínio. A área de toda a cartolina era 16 vezes 6. Tá? Eu vou dividir isso por 4, porque a questão diz, ela dividiu em 4 triângulos iguais. E esses triângulos são retângulos, tá? Então, 16 vezes 6 dá 96. Eu vou dividir isso por 4. 96 dividido para 4 vai dar 24 centímetros quadrados. Então, a área de um triângulo, cada triângulo mede 24 centímetros quadrados. Muito importante colocar esses centímetros quadrados aqui, tá? A anotação também vai contar ponto. Alguém, na hora do nervosismo, pode ter colocado só 24 centímetros. E aí, 24 centímetros é uma linha que mede 24 centímetros, tá? Você tem que dizer que é uma região, é uma área de 2 dimensões. Então, você tem ali centímetros quadrados, beleza? Vamos ao item B. O item B também tem várias formas de responder. O teorema de Pitágoras já poderia ajudar aí, mas eu vou tentar usar uma forma mais coerente com o nível 1, com 6º e 7º ano, tá? Em seguida, Janaína usou os 4 triângulos para montar um quadrado com um buraco no seu interior, conforme mostrado na figura. Qual a área do buraco? Então, eu poderia ir puxar um teorema de Pitágoras, sim, ó. Se eu voltar aqui, eu sei que um triângulo desse tem 6 por 8, tá? Então, alguém pode pensar, alguém do 9º ano, alguém do ensino médio, né? Ora, se aqui tem 6, aqui tem 8, esse triângulo é retângulo, aplica Pitágoras, e aí você tem as medidas aqui. Pode ser? Pode ser. Mas, ó, tem outro jeito, e até mais simples. Se daqui para cá, ó, eu tenho a medida 8, é o mesmo 8 centímetros aqui, tá? Então, daqui para cá vai ter 8. Nessa linha azul aqui, ó. Daqui até a ponta vai ter 8. E esse pedacinho aqui, daqui até a ponta do triângulo lá, esse pedacinho vermelho, é o outro lado do triângulo, que é 6. Ou seja, essa parte branca aqui, ó, esse lado do quadrado branco, do buraco que a questão chamou, vai ser 8 tirando 6. 8 menos 6 vai dar 2. Então, eu tenho um quadrado de lado 2. Aqui vai medir 2 e aqui vai medir 2. E aí, quanto que é a área desse quadrado? A área do quadrado é lado vezes lado. Então, a área do buraco vai ser 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados. Importante colocar 4 centímetros quadrados, tá? E escrever o textozinho lá no final. A área do buraco mede 4 centímetros quadrados.
beleza? Sem necessidade de usar o Pitágoras. Vamos para o item C, que também, primeira vez que a gente olha a questão, já quer usar o Teorema de Pitágoras, mas eu tenho que lembrar que são alunos de 6º e 7º ano, né? Quanto mede o lado do quadrado que Janaína montou? Então, o professor pega um exercício desse aqui, ele já faz um Pitágoras lá, porque é do dia a dia dele, né? Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 8, vou aplicar Pitágoras e vou descobrir o lado, acabou. Mas se eu sou do 6º ano e nunca vi Pitágoras na minha vida, tem como fazer? Tem. Usando o que a gente acabou de descobrir no item A e no item B, as áreas que eu acabei de descobrir. Lembra que o item A era para descobrir o tamanho da área de um triângulo desse e não deu 24? Então, aqui eu tenho triângulos com 24, 24, 24 e 24 centímetros quadrados. O item B, o que foi? A área do buraco, a área branca, né? E a área branca deu o quê? 4 centímetros quadrados. Acabou. Eu tenho a área total dessa região. Não é o que ele quer o lado, mas é um quadrado, tá? Quanto mede o lado do quadrado? Lado vezes lado não dá área? Então, vamos lá. A área total vai ser 24 mais 24 mais 24 mais 24, que você já tinha lá no item A, sabia que já era 96, mais os 4 centímetros do buraco, depois que ela mexeu na figura, tá? Então, a área total é 100 centímetros quadrados. E isso é um quadrado. Como que se calcula a área do quadrado? Lado vezes lado. Lado ao quadrado, né? Que número vezes ele mesmo vai dar 100. Aí sim, é muito mais a realidade de um aluno do 6º ano. Só descobrir isso. Um número que multiplicado por ele mesmo dá 100. E é um número super fácil de achar, né? O lado, portanto, mede 10. Tá aí uma forma de resolver sem usar o famoso Teorema de Pitágoras que você já poderia ter conhecido, mas provavelmente não através ainda dos conteúdos da escola, porque isso é mais um pouquinho para frente, já é o pessoal do nível 2, tá? Então, dava sim para responder, mesmo quem não conhecesse ainda o Teorema de Pitágoras. O textinho, para terminar, sempre tem que, na segunda fase, escrever um texto lá no final da alternativa. Então, a gente diria que o lado do quadrado montado por Janaína mede 10 centímetros. E olha a diferença, agora não é 10 centímetros quadrados. Por quê? É uma linha, é uma distância, né? Então, é uma linha, uma única dimensão, então é só centímetros. Se fosse uma área, centímetros quadrados. Mais à frente, se fosse volume, centímetros cúbicos, tá? Então, 10 centímetros é o lado. Espero que você tenha gostado, deixe o like, se inscreva, ative as notificações que eu lanço muito desafio, resolução de problemas parecidos com o da OBMAP. Então, se você vai estudar para as OBMAPs futuras, esse foi só o seu nível 1, você ainda vai ser aluno do nível 2, do nível 3, esteja inscrito no canal e pode também pedir nos comentários algum problema relacionado à matemática para a gente resolver e estudar o quanto mais, tá? Então, um forte abraço a todos e bons estudos!